Irmãos, vamos orar mais uma vez? Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui reunidos nessa manhã do teu dia, em que nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou, nos libertou, e também o Senhor é um Deus provedor, providente, e tem governado a história, ó Pai. Também tem operado os teus grandes feitos na história da tua igreja, tem operado os teus livramentos, teus juízos na história. Ó Deus, nos fala também, ó Deus, através desse conhecimento histórico, e desperta a tua igreja e nos dá a entender o teu propósito para os nossos dias, ó Pai. Também fala assim conosco por esse conhecimento, ó Deus, da história da igreja. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então vamos iniciar a palestra propriamente aqui. Irmãos, a nossa palestra ela é uma palestra histórica. Eu vou iniciar citando aí um versículo bíblico, né, mas não é uma exposição da Bíblia. Nós vamos falar da história da igreja. Nós vamos fazer um panorama, um breve panorama da história e, como sempre, quando falamos da Reforma Protestante, tentar ver o seu principal desdobramento ou fruto, né, a sua influência para nós hoje, que podemos tirar de lições da história. Mas um versículo interessante que eu vou citar, né, para nos despertar o interesse, está lá em Jeremias 6, verso 16. Jeremias 6,16 diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então, o profeta convoca ali o povo, né, a olhar para trás e perguntar pelas veredas antigas, né, o povo tinha se desviado, e ali o povo, na época de Jeremias, né, Jeremias não foi atendido, né, e por isso que ele era meio conhecido aí como profeta chorão. O povo diz, não atenderemos, né, não andaremos, e que nós não sejamos assim, né, nos nossos dias, que possamos lembrar das veredas antigas, daquilo que está revelado na Escritura, daquilo que Deus fez na história, e que possamos, de fato, atender, né, ao chamado de Deus no Evangelho, para que retornemos a Ele, né, que possamos ir a Cristo, e esse é o único caminho para encontrarmos paz verdadeira. Ok, irmãos, então, serão muitas informações, eu não sei quantos já estudaram a história da igreja. Se você não teve contato ainda com a história da igreja, vai ter que ter paciência, você vai ouvir várias informações, está sendo gravado, então depois isso pode ser revisado, depois até eu posso retornar essa palestra futuramente, né, com mais detalhes, com mais calma, mas você precisa estar atento, serão informações várias, então vamos caminhar, certo? E pode ser difícil mesmo aí para alguém que não teve contato com essas doutrinas. Então, nós estamos aí no ano de 2021, né, estamos aí mais de 20 séculos, né, de história, né, entramos aí no terceiro milênio, e temos o cânon, a Escritura, que Deus nos deu o Antigo Testamento, depois o Novo. Houve o encerramento ali, o fechamento do cânon no período apostólico, até o último apóstolo, João, né, viver. E então a igreja, ela prosseguiu e já com esse cânon bíblico fechado, mas surgiram controvérsias e debates, e essas verdades que estão na Bíblia, essas doutrinas que estão na palavra de Deus, houve controvérsia para que elas fossem definidas em nossas palavras, né? Então,
A partir da Bíblia, interpretações várias surgiram, né? Como alguém já disse, todos argumentam a partir da Bíblia, né? Tanto os fiéis quanto os hereges, né? A Bíblia é a mãe de toda a heresia também, elas são, a maioria das heresias, pelo menos, se baseiam na Bíblia, mas Deus tem operado na igreja e há uma linha teológica fiel, ortodoxa, né? Há aqueles que foram fiéis ao ensino bíblico, foi feito teologia, mas não apenas teologia, boa doutrina, né? E quando falamos doutrina, é aquelas verdades que são fiéis à Bíblia, extraídas da Bíblia. Então, a doutrina é aquilo que tem forte embasamento bíblico. E aí, irmãos, na história da igreja, isso foi sendo desenvolvido. No segundo século, a igreja lidou com apologética e questões fundamentais do cristianismo. No século terceiro e quarto, a doutrina de Deus, né, nesse começo também aí, a doutrina de Cristo, a divindade de Cristo, a sua humanidade, a questão do Espírito Santo. No século V, lidou com a questão do homem e o pecado, né, o debate de Agostinho lá, Agostinho contra Pelágio, a questão da graça. Ele diz aí, nesse resumo aí, né, desse livro, ele fala que também no século V ao VII, na pessoa de Cristo, mais outros materiais e os concílios que vamos ver no século III e IV também fala, né, trataram também da pessoa de Cristo. Nos séculos XI ao XVI, a expiação de Cristo, e no século XV, a redenção e outras doutrinas. Então, a ideia aqui é mostrar, né, esse resumo aí desse livro, né, que ele traz, a ideia é mostrar que há um desenvolvimento doutrinário, né, as doutrinas, a Bíblia está aí, Deus nos deu a Bíblia, né, o nosso tesouro é o tesouro da igreja, é o nosso patrimônio espiritual, mas a verdade, as doutrinas, elas foram sendo desenvolvidas em debates, quando a igreja teve que defender a fé, e essas verdades foram sendo elaboradas, desenvolvidas no decorrer da história. Então, a gente não pode começar hoje como do zero, e há questões já resolvidas na história, né? Há doutrinas essenciais que foram já fielmente tratadas e questões que são ponto pacífico. Então, nós devemos ter essa humildade, né, e não achar que vamos inventar a pólvora ou desconsiderar o que Deus já fez no passado. A primeira parte da história da igreja é conhecido como o período patrístico, né? Depois da era dos apóstolos, período dos pais da igreja, havia os pais apostólicos, que tinham uma ligação com os apóstolos, eram discípulos dos apóstolos. Também havia os pais apologistas até o ano 313, havia perseguição. Em 313, há a aceitação do cristianismo no Império Romano, a conversão de Constantino ali perto. E antes disso, a igreja era perseguida. Então, não havia tempo para muitos debates assim mais elaborados, a igreja estava sendo perseguida. Então, imagine, a igreja perseguida, ela não tinha muito tempo útil, era mais para se defender dos ataques. Então, os cristãos eram acusados de incesto, de comer carne humana, né, porque ele dizia da ceia, né, Cristo dizia, esse é o meu corpo, e havia muito mais defesa, né, ali. Os pais polemistas vieram depois, após a perseguição, com mais condição de entrar em minúcias com relação à fé cristã. E aí, irmãos, tem os concílios, os primeiros concílios ecumênicos, né? Nicéia 325 condenou o arianismo, que negava a divindade de Jesus, definiu que o Pai e o Filho são homoúsios, é uma palavra grega, homoúsios, são semelhantes, eles são da mesma substância, não só semelhantes, mas são da mesma substância, ou seja, o Filho é Deus, Jesus é Deus. Então houve uma controvérsia sobre isso lá. O Concílio de Constantinopla também defendeu o homoúsios e que o Filho é Deus como o Pai, e também defendeu a divindade do Espírito Santo.
Em Éfeso, o nestorianismo foi condenado, né? Os antioquenos enfatizavam a distinção das duas naturezas, né? E a questão aí havia uma questão lá, um debate do Theotokos ou do Christotokos. Não vamos nos apegar a isso, em outro momento podemos voltar a esses debates, mas o que eu quero dizer aí, mostrando, é que houveram vários concílios ecumênicos, alguns que são interessantes para nós reformados, outros defenderam coisas que não são tão interessantes para nós, protestantes, mas as questões eram tratadas ali em concílios. E aí veio o período medieval, certo? O período medieval, posterior a esse período dos grandes concílios, e o iluminismo chamou esse período de Idade das Trevas, né? A Idade Média, a Idade das Trevas, foi chamado, batizado esse período, né? E antes, irmãos, na época dos pais da igreja, a igreja era perseguida, mas os cristãos, eles estavam espalhados no mundo todo, e as pessoas debatiam teologia mais livremente, né? Na feira. E aí, Cristo é homoousios ou homoiousios? As pessoas ficavam debatendo as questões, isso era mais público, esse debate. Mas aí, quando veio a Idade Média, a Idade das Trevas, aí, nesse período, houve uma migração dessas questões para o ambiente dos mosteiros, dos monges, do monasticismo, certo? Então, houve a queda do Império Romano, né, em 476, ali a queda de Roma, né, os bárbaros invadiram Roma, mas a igreja continuou, né, e a igreja continuou existindo. E aí continua a história da igreja ali, né? Há um deslocamento, os debates agora estão mais ali no Ocidente, há um deslocamento do debate teológico, e surge esse período aí, o período do monasticismo. Também o Islã surge no século VII, há muitas questões acontecendo ali, no período medieval, mas o conhecimento, ele vai ser produzido agora dentro dos mosteiros, certo? E por que a gente está falando disso? Porque Lutero é um monge. Lembre que a reforma, ela surge através de um monge, né, de um estudioso da Bíblia, que a sua teologia ela surgiu no contexto dos mosteiros, certo? O pano de fundo de Lutero é monástico, e a gente precisa entender um pouco disso. Inclusive, até mesmo a questão do fixar as 95 teses, às vezes a gente romantiza um pouco essa questão do fixar as 95 teses. A verdade é que a porta da igreja, onde Lutero fixou as 95 teses, na verdade ali é o lugar público de debate. Né? Hoje, onde é que os debates estão acontecendo? Né? Nas redes sociais. Né? Aqui a gente está num ambiente público de debate, mas não tem. A igreja hoje ela não está no debate público propriamente. Hoje eu acredito que o debate público ele está muito na internet, nas redes sociais e coisas desse tipo. Então, quando Lutero ele fixa as teses na porta da igreja, ele é um monge, ele é um acadêmico, ele é um professor de teologia, ele é um doutor. Se ele não era, se eu não me engano, mas ele estava nesse processo, né? Ele vivia nesse ambiente. E aí, eu não lembro exatamente a cronologia, assim, se ele já era doutor na época da fixação das teses, mas o fato é que ele era um acadêmico, e ele estava, naquele contexto, apenas propondo um debate. Não havia pretensão de Lutero de reformar a igreja, imediatamente. Inclusive, ele resistiu a isso no começo, e não era a ideia original, certo, de Lutero. Então, a ideia era reformar internamente a igreja, era trazer a igreja ao arrependimento, não era uma ruptura, mas havia uma ruptura internamente na teologia de Lutero, né? Havia uma ruptura. Há um livro de Alistair McGrath, que
falando sobre a teologia da cruz de Lutero, ele fala dessa ruptura teológica, que Lutero rompeu. Então, Lutero era um monge, ele tinha o conhecimento do monasticismo, das escolas, do escolasticismo da época, e aí ele rompe com isso de alguma maneira, mesmo dentro do mosteiro, mas isso não é algo imediato, é um processo e possivelmente esse processo continuou depois das 95 teses ainda, certo? Mas o fato é que ainda o conhecimento, irmãos, ele está dentro dos mosteiros. E esse conhecimento é um conhecimento mais difícil para o povo mesmo, certo? Os debates, a escolástica, ela tinha muita questão filosófica. Essa questão da filosofia, da influência filosófica na teologia, ela está lá no começo também, né? A influência de Platão, de Aristóteles, o neoplatonismo está lá no começo da história, no período patrístico. Orígenes era influenciado por Platão. Então, há essa interação da teologia e da filosofia, ela acontece na história. Em alguns momentos isso é bom, outros não. Em alguns momentos essa interação com a filosofia afasta da Bíblia e em outros momentos essa interação com a filosofia aproxima de um entendimento mais fiel à Bíblia, certo? Então, mas na época da escolástica era muita perca de tempo com besteiras, com questões inúteis, com debates filosóficos inúteis, em muitas escolas ali, desses mosteiros, né, dessa escolástica, né, que vem de escolástica. Mas havia ali esse ambiente, e ruim ou bom, foi ali dentro dos mosteiros que foi preservado cópias de livros, né, cópias da Bíblia, certo? Então, aquela vida regrada dos mosteiros, né, alguns monges ali, eles produziram conhecimento e preservaram muita coisa ali. Mas também muita coisa errada, muita tradição, muitas futilidades também foram produzidas. A própria igreja, né, como sabemos no decorrer da história, foi acrescentando muitas tradições, se desviando do padrão. Então, a igreja foi soterrando a verdade nos escombros de muitas heresias e tradições e tudo que não era bíblico, né? Então, a patrística terminou lá atrás, no século V, com Agostinho. Há um certo silêncio na produção, mas há uma produção dentro dos mosteiros. O conhecimento era produzido ali. No século XI há um despertamento teológico e filosófico, com a entrada de Aristóteles dentro dos mosteiros. Né? Tomás de Aquino é influenciado aí. A escolástica resgata essa cultura clássica, né? Aristóteles, filosofia, essas coisas, certo? E na Idade Média, então, assim, de modo geral, o povo, né, houve uma perca do interesse pelo estudo em geral, mas dentro dos mosteiros, sim. Mas, posteriormente, há um retorno, né, a esse conhecimento na época da reforma lá no humanismo, como vamos ver. Então, a escolástica, irmãos, eles trabalharam questões de sistematizar o conhecimento, sistematização, mas tinha muita coisa inútil. Por exemplo, né, Magreth, no seu livro, né, Teologia Histórica, Filosófica e Sistemática, ele fala que eles debatiam a escolástica. Quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete? Né? Parece brincadeira isso, mas eram muitas futilidades. Se Deus se transformou em um homem, ele poderia ter se transformado num pepino, né? Então, muita besteira sendo debatido, né, ali. E tem alguns nomes importantes ali na escolástica, né? Tomás de Aquino, Duns Scotus e Guilherme de Ockham. Vamos ver aqui. E haviam escolas de pensamento ali. Não era todo mundo pensava igual dentro dos mosteiros.
Por que a gente vai falar disso, irmãos? Porque Lutero, ele viveu nesse ambiente intelectual, né? Ele voltou à Bíblia, né? E coisas do tipo, mas ele vivia num ambiente intelectual e filosófico e influenciado por essas correntes de pensamento. Essas coisas afetam a maneira como interpreta a Bíblia, que são correntes de pensamento, mas que eram da teologia ali daquele tempo. Tem duas correntes aí, o realismo e o nominalismo, certo? O realismo se apegou mais à ideia de universais, que existem universais, um branco universal, um conceito... Existe o branco real e um branco universal. Isso é uma tentativa de explicar, né? Não sei se os irmãos vão pegar aqui a princípio. E o nominalismo tratava mais de coisas específicas, certo? Isso é um panorama, né? Não se preocupem muito com isso. E aí, dentro dessas escolas, havia o caminho moderno, uma linha de pensamento chamada caminho moderno, certo? Que era bem legalista. Haviam escolas dentro do nominalismo, do caminho moderno. Havia aí o Guilherme de Ockham, que era um moralista. Havia depois a escola agostiniana moderna, que enfatizava a graça, a predestinação, a queda, a depravação. Então, você pode até não entender isso agora, ou talvez não entenda essas questões, mas isso estava na cabeça de Lutero, essas coisas. Ele era um nominalista. E Guilherme de Ockham era um nominalista, mas ele tinha um negócio chamado a navalha de Ockham. Esse Guilherme de Ockham começou a cortar essas futilidades. Começou a dizer, não, isso é tudo besteira. Mas ele ainda era um legalista, certo? E aí Lutero, ele vai caminhar, o argumento do livro que vamos abordar aí, ele vai caminhar para um realismo bíblico, para uma interpretação mais realista, mas usando a navalha de Ockham, tirando as futilidades, as tradições, jogando fora as tradições. Então ele vai fazer isso, certo? Então, são escolas de pensamento. Então, para os irmãos entenderem, que, às vezes, assim, quando a gente trata de doutrina aqui na igreja, nossas doutrinas, a gente evita essas questões filosóficas. Nós tentamos aqui, quando trazemos nossa confissão de fé, as nossas doutrinas, nós vamos bem direto às questões filosóficas, mas quem vai estudar teologia, né, a teologia é diferente de doutrina, ela é mais ampla, ela inclui aquilo que os homens vão articular sobre a verdade e entra em debates filosóficos. Então, se você for estudar teologia, história da igreja, história da doutrina, então você vai ver que a igreja sempre viveu num ambiente cultural, filosófico, inclusive hoje. Pós-modernismo, né? Nós vivemos num ambiente cultural e filosófico, e temos as nossas verdades e nós interagimos. Às vezes isso influencia a igreja, às vezes a igreja resiste a essa influência, mas nós não vivemos fora desse ambiente aí, não. A igreja ela está dentro desse contexto, e assim foi no passado. Então, a filosofia grega e outros pensamentos influenciaram. Isso, irmãos, não é só no cristianismo, não. No Islã, por exemplo, lá no passado, na Idade Média, o Islã também foi muito influenciado por Aristóteles, os muçulmanos. Então, essa influência cultural, ela está acontecendo a todo momento, né? A igreja, ela vive no mundo, ela não está fora desse contexto, mas a Bíblia, para nós, deve estar acima de todas as coisas, certo? Então, nós devemos lembrar disso. Então, os irmãos têm que entender isso. Lutero era um monge, ele foi treinado nessas coisas. Em algum momento houve uma ruptura na mente de Lutero, interna. Houve uma ruptura. E houve a influência de um movimento cultural chamado humanismo. Esse humanismo, irmãos, não é um período histórico como a Idade Média. O humanismo era um estilo de vida, era um retorno à literatura clássica. Os humanistas, eles
quiseram voltar às fontes, aos originais. Eles desprezavam a produção da Idade Média e eles queriam voltar, então, à literatura lá antiga, os gregos e as línguas originais. Então, a Bíblia que o povo usava na Idade Média era a Bíblia em latim, a Vulgata, que não era o original. A Vulgata é uma tradução, como a nossa João Ferreira de Almeida e outras traduções. E toda tradução tem ali alguma interpretação, alguma coisa, e interpretações foram feitas em cima da interpretação. Tradições não bíblicas foram construídas em cima. Por exemplo, só para você ter ideia, aquele texto que na nossa Bíblia está arrependei-vos, na Bíblia lá, que vem do latim, está penitenciai-vos. Então, toda uma doutrina de penitência foi erigida, né, construída em cima dessa tradução da Vulgata. E quando eles comparavam com os originais, o grego e o hebraico, eles viram que tinha alguma coisa errada. E os humanistas, esses humanistas nem todos eram obrigatoriamente pessoas protestantes. Alguns tinham fundo católico, alguns eram religiosos, outros não. Né? Então, o humanismo é esse movimento aí. Eles enfatizavam as línguas originais, a eloquência, certo? E por isso que queriam voltar aos gregos, aos clássicos. Eles queriam ler os clássicos e tudo mais. Né? Guilherme de Ockham, como já falamos, com a sua navalha, né? Já falei sobre isso. Mas ele era um moralista, esse Guilherme de Ockham. E aí, dentro do nominalismo, havia o caminho moderno, né? Que enfatizava obras. Então, irmãos, Lutero, quando ele vai debater com Erasmo é um humanista, mas eles são influenciados por esse pensamento medieval, e havia um pelagianismo na Igreja Católica. Pelagianismo, arminianismo, que é a linguagem que a gente usa hoje, né? As doutrinas da graça de Agostinho venceu, mas depois a Igreja se afastou da teologia agostiniana, da teologia da graça. E Lutero, ele rompeu com isso, né? Ele foi influenciado por uma escola agostiniana, que favorecia a graça, né, mais do que o livre-arbítrio. E aí isso é interessante perceber. Então, muitas informações aí, né? Vamos trabalhando aí, muitas informações. Então, esse é um pano de fundo histórico. Mas, antes de entrar no livro, um livro que eu coloquei lá no nosso cartaz, né, da nossa palestra, eu quero só falar algo aqui que eu julgo ser importante, para que os irmãos entendam um ponto aqui. Irmãos, então, havia uma igreja, né, uma igreja cristã, que era a igreja católica, né, que tem um sentido universal. Antes da reforma, havia essa igreja, havia uma igreja ortodoxa oriental, mas aqui no Ocidente havia a igreja católica romana, né? Ali Lutero era um monge católico, né, um monge. E quando surge a reforma, há um movimento de protesto ali na Alemanha e ficamos conhecidos como protestantes. Mas ali, irmãos, já surgiu a palavra evangélico. E evangélico, então, historicamente, está associado, certo? Era um termo que Lutero preferia. Até no livro do Magreth ele fala sobre isso, mas eu não achei para citar um livro grande. Eu peguei isso aqui no Wikipédia mesmo. Eu queria até ter achado a citação, ele fala disso no livro. Porém, o sentido de evangélico dos nossos dias é diferente desse sentido reformado histórico. Então, há uma confusão de termos, certo? Há uma confusão de termos. Existe algo chamado evangelicalismo, certo? Evangelicalismo. O termo evangélico, ele data do século XVI, e ele era usado naquela época em relação aos escritores católicos que ansiavam por um retorno às crenças e práticas mais bíblicas. Então, veja que o termo ele é aplicado a várias coisas evangélico, até gente dentro da Igreja Católica
que ansiava por crenças e práticas mais bíblicas, né, foram assim chamados também, no final do período medieval. Esse termo foi utilizado especificamente na década de 20, quando os termos evangelique, francês, e evangeliche, alemão, passaram a se destacar na leitura polêmica no início da Reforma. Então, em 1520 ali, Lutero bate as teses em 1517. Então, no começo da Reforma ali, você tem já as pessoas sendo chamadas de evangélicas, né? Então, o evangélico é o protestante. Hoje o termo é usado em geral para falar, né, de protestantes entre várias denominações. É um movimento que nos une, dizer assim, nós somos evangélicos. O que é que significa isso? Em geral é que nós somos protestantes e que há alguns acordos entre nós como evangélicos. Isso aqui é McGrath dizendo, né? Então, quais são os pontos daquilo que se diz evangélico hoje? Os evangélicos, em geral, defendem a autoridade das Escrituras, a singularidade da redenção, a necessidade de conversão, a adequação e urgência do evangelicalismo. Porém, há muitas coisas no movimento evangélico que não interessam. Por exemplo, como é que a igreja deve ser governada, muitas coisas que não interessam. Mas, para o termo evangélico no sentido histórico, ele tem outra profundidade, ele diz respeito a coisas que vamos ver aqui mais na frente. Então, essa informação você tem que segurar, ela vai nos ajudar a entender. Então, nós entendemos que somos evangélicos no sentido histórico, que quer dizer protestantes ou reformados. E aí, o que é esse ser reformado, né? O que é que significa isso? É o que vamos agora tentar aqui tirar desse material que vamos dar uma olhadinha nele agora aqui para entender um pouco sobre isso. Então, irmãos, tem lá as 95 teses, né? Lutero é um monge, ele rompe com o pensamento medieval, ele está ensinando Bíblia, ele tem um movimento humanista, ele começa a ler a Bíblia e vê que tem coisas que não batem com a tradição, né? Ele protesta ali, ele propõe um debate sobre essas questões das indulgências e outras questões. Porém, há um debate de Lutero contra Erasmo de Roterdã, que é um grande humanista da Reforma, e nesse debate, Lutero escreve um livro, que é o que eles tinham, né? Eles não tinham internet, não tinha YouTube, Facebook, não tinha nada disso na época, então eles tinham que escrever livros, né? E o outro as pessoas compravam, né, para ler e funcionava assim. Era a mídia que tinha, né, naquela época, a imprensa, né, que impulsionou a reforma. E Lutero escreveu um livro chamado De Servo Arbítrio, em 1525. Esse livro, que é um debate sobre o livre-arbítrio entre Lutero e Erasmo de Roterdã, e segundo o nosso autor aí, do livro que estamos considerando, nesse livro Combate Central da Reforma, a Fé Confessante, da editora Monergismo, não sei o que, Bertrand, o nome do autor. Esse texto, irmãos, esse livro de Lutero, ele é o primeiro documento, livro confessional da Reforma do século XVI. O que é que tem a ver, pastor, isso? Agora, lembre do que eu falei do período patrístico, do começo da história da igreja. A igreja começou lá, teve o período apostólico e veio o período dos concílios. E o que é que foi produzido nos concílios? Confissões. As doutrinas, aquilo que é bíblico foi articulado, defendido. A verdade foi defendida. E houve um período de silêncio na produção dessas confissões. Nesse período medieval tinha debate, tinha vida teológica, mas não estavam mais sendo elaboradas confissões. E com a escrita desse livro, desse debate aí de Lutero, o argumento aqui nosso, aqui do livro, né, que estamos nos baseando, é que há um retorno à elaboração de doutrinas bíblicas
que na época do escolasticismo isso parou, estava soterrado. E com muitas heresias, com muitos erros. Então, irmãos, sempre que estamos aqui ensinando a confissão de fé, que é um documento da Reforma, ou nas nossas quintas-feiras na doutrina, nós já falamos da doutrina reformada. Essa palestra aqui, ela é para a gente tentar entender, eu sei que pode parecer difícil, né, mas a ideia é essa, tentar entender por que que as nossas confissões são importantes, a nossa doutrina, o que cremos. Para a gente entender isso. Então, a igreja cristã produziu doutrina, lá no começo, sobre Cristo, o Espírito, e agora há um novo momento na história da igreja de produção de doutrina bíblica, fiel, confessionalidade, certo? Então, eu recomendo, quem quiser ler, a editora Fiel, ela disponibilizou gratuitamente esse livro de Martinho Lutero, né? Está aí o PDF gratuito, é um resumo, né, adaptado para a gente conseguir ler, né, uma versão condensada de fácil leitura, Nascido Escravo, é uma versão condensada do livro A Escravidão da Vontade, publicada inicialmente em 1525. Então, se você quiser conhecer, ler e vai ver esse debate aí de Lutero com Erasmo sobre o livre-arbítrio. Então, para Bertoldi, né, Bertoldi o nome do homem, a partir, então, dessa ruptura de Lutero que vimos, desse retorno à Bíblia, desse realismo de Lutero na leitura bíblica, foi produzido confissões de fé, que não são simples documentos eclesiásticos e doutrinários, mas uma retomada da articulação da catolicidade do cânone bíblico, por assim dizer. Então, a igreja, irmãos, a igreja ela é una, é uma igreja só, ela é católica, ela é universal. Nós estamos em unidade com aqueles irmãos lá do período patrístico. E nós estamos em unidade com a reforma, com os fiéis de Deus em todas as épocas. Então, a gente não faz teologia separado. A igreja que abandona isso, todo dia tem uma novidade, uma revelação. Né, nós podemos continuar desenvolvendo, mas há questões que já foram tratadas. Existem debates para os nossos dias. Questão do homossexualismo, ideologia de gênero, voltar aos debates sobre o que a Bíblia diz sobre a família, são coisas, a bioética, né, e a interação aí da fé com a ciência, tem muitas coisas que nós precisamos desenvolver. Mas sobre Cristo, que Cristo é Deus, tem igreja aí voltando a não crer mais que Jesus é Deus. Soterrando, né, tudo que Deus já trabalhou na história da igreja. Então a igreja, ela é una, ela é uma igreja. Nós nos dividimos, infelizmente, depois da reforma, porque surgiu as confissões, né, e nós temos convicções diferentes e não vamos ter uma falsa unidade. Então, não adianta a gente estar junto numa falsa unidade, nós vamos ver isso aqui. E acabou que houve uma abertura, né, para essas divisões dentro do protestantismo, mas se você ler a história e for ver dentro do catolicismo, e em todo lugar tem, claro, linhas de pensamento variadas, né, não há... era para ser uma unidade, mas, infelizmente, isso por causa do pecado e questões humanas, né, isso acaba não sendo algo muito praticável, mas a igreja, espiritualmente, ela é uma. Né, e temos a Bíblia, a nossa regra de fé. Então, Lutero, ele usou a navalha de Ockham, né, Bertoldi vai dizer isso aí no seu livro, ele diz lá, ele usou a navalha de Ockham para se desfazer desses acréscimos da tradição romana, né, e de tudo isso aí, porque a igreja acrescentou a tradição e disse é dogma, né, tem que ser aceito, e foi aplicada a crítica dos humanistas. Os humanistas começaram a criticar as doutrinas católicas, as tradições, e Lutero viveu dentro desse ambiente, e usou tudo isso no seu trabalho reformador.
certo? Lutero usou de tudo isso. E aí foi se afastar, houve um afastamento, então, dos dogmas romanos, romanistas. Né? Houve esse debate intelectual. Nós não podemos olhar para a reforma protestante sem entender isso, que houve um debate intelectual, uma luta pela verdade, certo? Contra o erro. Né? E que foi um debate que houve uma base ali intelectual, de retorno à Bíblia, de debate acadêmico. A reforma é um debate acadêmico. Né? Então, nós temos que perceber isso. Né? Então, ela surge nesse ambiente cultural aí. Então, isso é importante para tirar os exageros, né, da igreja, os erros, e voltar ao realismo, né, na interpretação. Lutero combateu toda forma de especulação sofística, né, que podia ser encontrada nos excessos da escolástica. Lutero combateu tudo isso, certo? E aí Lutero chegou nesse ponto, que nós não podemos acrescentar nada à Bíblia, à palavra de Deus, nem reduzir o seu valor. Né? Se você ler lá o debate de Lutero com Erasmo, você vê que é muito fraco os argumentos dessas pessoas que ali influenciadas pelo escolasticismo, né, no sentido negativo. Era tudo muito abstrato e havia uma fraqueza muito grande ali dos argumentos, certo, de Erasmo e etc. ali, né? Lutero, ele trabalha muito bem ali o seu debate. Então, a reforma, esse retorno à Bíblia, à verdade, a humilhação, né, da inteligência humana, a submissão às Escrituras, né, e tudo mais. Mas, irmãos, o que é que nós estamos querendo dizer com tudo isso aí? Né? E é o argumento do livro. Então, com Lutero, há um renascimento desses textos confessionais. Então, por que é que nós falamos tanto de doutrina, e temos uma doutrina, né? E o pessoal que não é reformado, assim, não, nossa regra de fé e prática, eles têm orgulho de dizer assim, a Bíblia. Claro que é a Bíblia, né? Mas a Bíblia tira-se tudo da Bíblia. Erros são tirados da Bíblia também. Então, há uma necessidade, nós entendemos como Igreja de Cristo, né, que tem essa leitura histórica, de articular de modo fiel essas doutrinas a partir da Escritura, de que isso seja colocado em textos confessionais. Então, nesses textos, todo o programa da reforma era resumido. Então, isso que nós estudamos aqui, a confissão de fé, os catecismos, é o que nós cremos como igreja, é um resumo da nossa fé. E hoje as pessoas, mas é só doutrina, isso divide. Será, irmãos, que isso não é importante ou que só divide, né? Tem um slide aí que ficou ficou bem dimensionado aqui, né? Mas é porque estava tentando formatar. E aí, nesse contexto, claro, Lutero, como sabemos, né, trabalhou a doutrina da justificação pela fé, né, trabalhou, foi alcançado por essa verdade, ele foi convertido, houve um avivamento, ele foi transformado. Mas, irmãos, a questão da justificação pela fé, ela é interessante, né? É um debate longo também, mas a questão é que a reforma voltou à Bíblia e à ideia de que a salvação é pela graça, que ela é só de Deus, que ela é monergística, é uma ação, monergismo é uma ação só de Deus, sinergismo é o homem e Deus trabalhando. Mas a salvação ela é do Senhor completamente, a reforma chegou a esse ponto, certo? Então, a reforma ela é uma obra de Deus, né? Deus operou naqueles corações uma salvação só dele, graciosa. Esse é um aspecto central da reforma, né? A justificação pela fé é importante, mas ela é importante no entendimento também reformado de que até a fé é dom de Deus. Tudo é de Deus. É isso que os reformadores chegaram à conclusão.
Tudo é dom gratuito de Deus. A salvação ela é só do Senhor. Porque a igreja evangélica, ela caminhou para uma visão de cooperação do homem. Na verdade, a igreja evangélica ela estaria hoje muito mais com Erasmo do que com Lutero no debate. Porque ela até diz assim, é pela fé, mas a fé o homem tem condição de crer. Então o homem coopera com a salvação, ele contribui com algo. A obra é a fé. Né? E a reforma entendeu que é pela fé, mas a base é a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o meio. E até a fé é dada por Deus. Então a grande redescoberta e a grande ação de Deus na reforma foi, as pessoas entenderam isso e foram transformadas por esse entendimento, foram salvas de fato pela graça, mediante a fé. E veja, irmãos, que tudo isso tem também com entender, há uma ação também de iluminação, através da Bíblia, através do entendimento doutrinário, através de algo inteligível, e a ação do Espírito Santo, através da Bíblia e da verdade. E isso foi transformador, e eles se apegaram a essas verdades. Quando a igreja, na época, em 1613, o Sínodo de Dort, na Holanda, ali, irmãos, a igreja estava, quando a igreja ela foi tendendo para o arminianismo, os reformadores viram ali, os protestantes, como um retorno ao catolicismo. Porque no cerne da reforma está, não, a fé é dom de Deus. A salvação é completamente pela graça, até a fé é Deus que dá, o arrependimento é Deus que dá. Então, essa questão na reforma não era uma questão secundária, como a gente falou do evangelicalismo, né? Que temos alguns pontos, mas o resto cada um crê de qualquer jeito. Eles lutaram por essas questões, pela verdade. E isso de modo ali, elaborando textos, tudo, defendendo a verdade. Sabe por quê, irmãos? O que acontece é o seguinte, você pode até dizer assim, pastor, mas essas questões não são tão sérias. Por exemplo, está se debatendo aí, né, questões aí sobre a questão de orientação sexual, a questão da posição da mulher na igreja, na sociedade. Às vezes você diz assim, mas é besteira discutir por causa de coisas pequenas nessas áreas. Só que a próxima geração vai mais longe no erro ainda. Às vezes, nós achamos, às vezes, que é besteira defender a verdade. Que é uma briga besta de teólogo, questões pequenas, acadêmicas, que perca de tempo, só divide, doutrina só para dividir. Mas aí a igreja ela vai negociando essas coisas, vai entrando essas influências, e vai vindo outras pessoas que são mais abertas ainda, e foi o que aconteceu lá atrás. É por isso que a igreja se desviou do verdadeiro evangelho, e tudo ficou soterrado, escondido. Então, houve uma luta pela verdade no período da reforma lá. Então, essa questão que a graça, que a salvação é só de Deus, essa questão monergismo, né, essa palavra difícil, que é só Deus que opera, tem até um site aí, né, e agora uma editora, monergismo, né. Essa questão aí do monergismo não é uma questão secundária. A igreja vai se afastando da verdade quando ela acha que é besteira discutir verdade, doutrina. Então, os reformadores, irmãos, eles lutaram por essas questões. Morreram, né? Deram seu sangue por essas questões em nome da verdade, para defender essas verdades. Então, Deus não é o autor só da justificação, mas também da fé. Em última análise, o cristianismo seria a religião da dependência completa de Deus para a salvação e também para todas as coisas necessárias a ela. Né? Então, será que a igreja hoje, ela entende isso? Né? E será que ela pode se dizer reformada nessa questão básica, sobre a salvação?
Que a salvação é só do Senhor? Ou será que nós já abraçamos uma religião de autodependência, de esforço, de obras, de que eu coopero, né? Ou então a gente não entende bem como é que funciona a salvação, não entendemos muito bem. Então Lutero, irmãos, ele foi alcançado por essas verdades bíblicas, que a salvação é só de Deus, que nós estamos perdidos em nós mesmos, que o homem está morto, não há capacidade no homem. E a igreja, depois da reforma, ela foi se afastando disso. Né? Os cristãos, os protestantes, os evangélicos. Será que podemos, evangélicos em geral, usar o termo evangélico no sentido histórico? Né? Será que nós não estamos muito mais com o romanismo do que com o protestantismo no debate? Ou, que negócio de debate, isso não importa, né? As pessoas não se importam. Mas por que então celebrar a reforma, né? Lembrar da reforma? Então, a teologia reformada condenou o arminianismo. Né? Então, os protestantes, os evangélicos históricos não seriam arminianos. E hoje o arminianismo é a maioria, né? No meio cristão, né? No meio evangélico. Por que eles condenaram o arminianismo? Porque isso nega o arminianismo. Por quê, pastor? Eles não são crentes. Você está dizendo que não tem crentes? Não, creio sim que tem pessoas crentes pela graça de Deus, porque é pela graça a salvação. Mas, teologicamente, no debate reformado, qual é o problema do arminianismo? É que, finalmente, ele nega, né, a soberania completa de Deus na salvação de pecadores. E esse é o pensamento base por trás da reforma, que estava na mente dos reformadores. A salvação completamente pela graça de Deus, soberana, livre. Deus envia o evangelho, o Espírito, ele vem e salva o pecador, pela pregação, pelas escrituras também, pela leitura bíblica, comumente pela pregação. Então, voltar ao arminianismo para os reformados, para os reformadores, seria grave, um erro gravíssimo. Então, por que a gente fica ensinando eleição, soberania de Deus? Já vi, você vai ensinar eleição na igreja, tem pastor que acha que não deveria se falar sobre soberania de Deus, eleição, vai assustar o povo, ninguém vai querer vir mais para a igreja. Falar sobre depravação total, falar que Cristo morreu pelos eleitos, que a salvação é eficaz, a graça nos eleitos. Então, essas coisas dividem, né? As pessoas não viriam para a igreja, segundo o pensamento geral das pessoas, ouvir estas coisas. E aí, irmão, será que nós aceitaríamos, né, o que Lutero fez? Debater doutrina, né? Lutero foi para o debate público. Né? Nós não estamos escondidos aqui, né? A gente está fazendo essa palestra pública, né? Alguém vai ver lá e pode contestar. Então é mais ou menos o que Lutero fez, né? A pergunta do livro, né? Será que o protestantismo atual não seria mais erasmiano do que luterano? A pergunta para nós hoje. Será que hoje, né, se voltarmos à história da igreja, à Bíblia, às doutrinas, será que nós não encontraríamos que nós estamos mais com Erasmo do que com Lutero? Ou indiferentes, né, quanto à doutrina? Será que entendemos a importância da doutrina? Porque teve a obra da graça, teve o poder de Deus ali, teve a obra do Espírito. Mas a doutrina estava no centro da ação de Deus. Ou será que o que importa é a unidade, não a verdade? Então, na mente, né, hoje, na mente em geral das pessoas, o que importa mais é a unidade, né, essa coisa meio genérica, certo? Então, Lutero não trabalhou assim, certo? Lutero não trabalhou assim.
Vamos seguir aí, o tempo, né, já avançou bastante, vamos ver se a gente vai caminhando aí para o nosso desfecho. Certo? Então, e também ver se tem alguma pergunta, né? Então, irmãos, a reforma, tem um slide aí que tem assim, reforma igual retorno às confissões de fé. Então, ser reformado, a reforma protestante é igual a retornar às confissões de fé. O que é que você acredita? Deus é soberano na salvação? A salvação é só pela graça? O homem é livre ou não? Tem livre-arbítrio para escolher Deus ou não? O que é que você acredita? O que é que você confessa? Então, tudo que a gente fica aqui semana após semana ensinando é isso. É o que nós confessamos como igreja. E para nós, protestantes, isso é importante. Essa clareza doutrinária. Isso é importante. Nós cremos que nos universais bíblicos, nas doutrinas, nós cremos que é possível articular, falar dessas doutrinas com clareza, com relativa clareza, né? Pode ser um pouco difícil, mas com esforço dá para entender as nossas doutrinas. Então, por que a gente se apega tanto às confissões? É claro que a Bíblia é maior do que as confissões, mas as confissões é aquilo que nós confessamos diante do mundo, que cremos, de modo claro, articulado. Confissões doutrinárias são textos que procuram expressar a plenitude do conteúdo bíblico. Esse conteúdo é para toda a igreja. E é o que está na Bíblia. Então, é isso que vai trazer unidade, irmãos. Um brasileiro bíblico, um cristão reformado, ele vai pensar igual a um africano, a um asiático, a um europeu, qualquer pessoa do presente, do passado, do futuro. É a mesma doutrina, a mesma Bíblia. Certo? Então, ele vai dizer que o livro de Lutero do servo-arbítrio contribuiu bastante, né? Aí, ele fala aí dessa mudança filosófica, né, de Lutero. Há um retorno à leitura da Bíblia, uma leitura realista, né, da Bíblia, uma hermenêutica, uma interpretação melhor da Bíblia, e um período confessional, de produção de confissões de fé. E a nossa confissão de fé, de Westminster, inglesa, ela é uma confissão reformada, e é dito aí que ela é a mais madura. Então, nós somos uma igreja reformada, protestante, que tem uma confissão de fé, e para a gente isso importa, né? Isso é importante, ou pelo menos deveria ser, né? Para concluir, o livro lá tem uma conclusão, ele cita o Dr. Lloyd Jones, mas para que tudo isso? Ter confissão de fé, esse símbolos de fé, ter texto. Para que isso, irmãos? Isso traz unidade, a gente saber o que acredita, ter clareza, o que é que eu acredito. Também fala para nós da primazia da doutrina. Para nós é importante doutrina. Primazia da verdade sobre as tradições e instituições. No centro dessas confissões está a regeneração, a salvação pela graça. É isso que nos une, somos salvos pela graça. O Espírito operou em nós. Também esses documentos nos ajudam a denunciar o erro, os enganos. Esses documentos também nos fazem ter acordo sobre as verdades fundamentais, nos leva à fidelidade. Ele vai comentar em alguns slides cada um desses pontos, mas eu vou passar direto por conta do tempo. E tem um slide lá no final que tem mais alguns argumentos a favor da confessionalidade. Eu vou só ler isso e abrir para pergunta. Se tiver, né, os irmãos tiverem alguma pergunta. Então, por que nós insistimos tanto em confissão de fé? Em doutrina, em conteúdo. Por que o pastor reformado ele é um docente? Ele ensina. É alguém que ensina a igreja, né? Então, isso vem da reforma, essa ideia, esse princípio, essa ideia de ter uma doutrina clara e documentos. E isso, irmãos, a doutrina, por mais que não pareça, é para nos unir. A gente pensar parecido, igual, mas assim, não igual, mas porque é bíblico. Também para defender a verdade. Se você não entender bem, não tiver clareza, como é que você vai defender? Ela também tem um propósito fraternal, porque a nossa unidade, a base reformada para a unidade,
é uma fé comum. Ele cita, eu pulei aqui, mas ele cita antes aí, ele cita o seguinte sobre a unidade. Ele fala, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Lá em Atos 2:42, comunhão vem depois de doutrina. Você sabia disso? Esse é um problema, voltando a toda a palestra, do evangelicalismo. Nós, os evangelicais, nós colocamos comunhão antes da doutrina. E a reforma colocava doutrina primeiro, comunhão depois. É a doutrina, nós devemos ter comunhão na doutrina. Em Atos 2:42, diz, eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Aí depois, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, primeiro vem doutrina. Por isso que doutrina para nós importa. A nossa unidade, primeiro, ela é uma unidade doutrinária. Então, essa influência de depreciar a doutrina, não, que importa a unidade, isso é um afastamento desse ideal reformado. Né? Essa é uma maneira mais evangelical, né, do evangelicalismo lidar com essa questão. Então, a base para a unidade é uma fé comum, é doutrina, é o que nos une. É que nós entendemos que fomos salvos pela graça, que Deus nos deu a fé, que nós estaríamos perdidos ainda hoje, se Deus não tivesse operado soberanamente, que Deus nos apertou, né, o seu Espírito nos encurralou, nos mostrou que estávamos perdidos. Então, aquilo que cremos sobre a salvação, sobre a incapacidade do homem, isso nos une. Isso nos faz ser uma família da fé. Nós não podemos colocar, vamos nos unir a qualquer custo e ignorar a doutrina. Também confissões de fé têm um propósito pedagógico, instruir jovens, novos convertidos e líderes. Então, ter documentos confessionais é importante, porque você vê, nós estamos discipulando a igreja, e isso é importante. Trazer uniformidade, unidade, padrão. Então, a nossa igreja sofre com isso. Aqui em Alagoinhas, eu estou aqui, ensino de uma maneira. Lá, você vai na igreja presbiteriana em outro lugar, tem outro ensino completamente diferente. Não deveria ser, porque nós temos uma confissão de fé, mas não há esse entendimento reformado no lidar com a confissão de fé, muitas vezes. Propósitos de ortodoxia, de clareza doutrinária, né, contra as heresias. Né, qualificação, saber se o pastor deveria exercer ou não a liderança na igreja, o presbítero, o pastor. Né, distinguir as perspectivas teológicas, para a polêmica, defender na polêmica, né, a nossa doutrina, prevenir o avanço do erro, da heresia, né, e coisas desse tipo, irmãos. Então, nós somos uma igreja reformada, fruto da reforma, né, e nós, então, trabalhamos em cima desses pressupostos, né, dessa construção histórica. Né, então, é por isso que fazemos o que fazemos. É por isso que ensinamos a confissão de fé, certo? É por isso que o centro é doutrina, a nossa pregação é doutrinária, fala de doutrina. É por isso que, porque a gente vê às vezes alguns irmãos, eles conhecem o calvinismo, os 5 pontos, né, do calvinismo. Aí às vezes eles ficam desconfortáveis e até vêm para a nossa igreja. Né? Não quero ir para uma igreja presbiteriana. Mas aí chegam na nossa igreja, às vezes, mas... Aí eles começam a perceber que a gente enfatiza muito a reforma e outros pontos doutrinários, né, e na verdade, trazem essa influência, né, aí, desse evangelicalismo, e não entendem que há esses pontos, outros importam também. Né? Não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que ter como inimigo outros grupos, falando da nossa prática, daquilo que cremos, né, daquilo que é a nossa convicção. Então, há um sentido em que nós somos conscientes que temos uma doutrina específica e um grupo específico.
Só para concluir, abrir para perguntas, já estourei meu tempo aqui. Nas missões, por exemplo, estou estudando aí sobre missões, e o meu professor lá do Andrew Jumper, né, o Shun, coreano, ele dizendo que, ele diz, não, quando você for plantar um campo, tem que levar a doutrina sim, se o cara for batista, ele tem que ensinar. E vai surgir uma igreja batista ali naquele campo. Porque ele disse que é muito comum e acontece nos campos missionários, aí o cara chega, ensina um modo batista, aí vem um reformado, e é uma confusão na cabeça daquele povo ali. Então ele entende que, e já viu como um missiólogo, né, que isso é uma confusão. Então, nós temos que ter clareza. Então, desde que eu cheguei aqui na igreja, nós temos trabalhado isso, né? A minha ideia é que sejamos, não é que a igreja tenha a minha característica, mas que a igreja seja presbiteriana, reformada. É por isso que ensinamos a doutrina. O propósito não é dividir, é unir, que quem vier para a igreja saiba o que a igreja ensina. Saiba por quê. Né? Por que há batismo infantil, porque e tudo mais que nós cremos. Então, o propósito é esse, certo? Porém, isso também acaba dividindo, porque tem pessoas que não concordam, certo? Vão ter pessoas que não vão concordar. Mas, para isso, existem outras igrejas. Para isso, existe igreja batista, congregacional, né? Existem outros grupos evangélicos que têm linha arminiana, né? Que têm outra visão dos dons, da questão da contemporaneidade dos dons. E nada contra, e podemos até ter um tipo de simpatia por esses irmãos. São pessoas crentes, né, que creem no Evangelho, porém, creem de modo diferente de nós. Né? E isso acaba também causando essa separação, essa divisão. Né? Mas, assim, irmão, só para não deixar confuso, é claro que no sentido amplo, todas as igrejas que surgiram depois da reforma, de modo geral, pode ser ditas que são protestantes. Certo? Então, é claro que os evangélicos, em geral, pode-se dizer protestantes. Mas, na natureza, no cerne da coisa, como é que podemos ser protestantes se não nos identificamos, né, com o que foi feito ali, com o que era ensinado? Com a ideia de um retorno à Bíblia e às confissões de fé. Então é necessário que a igreja, né, retorne. Está havendo um retorno à reforma, às confissões de fé, vários grupos. É pequeno, não é tão grande ainda, mas está havendo. Dentro da nossa própria igreja também acontece esse retorno. E eu espero, né, para concluir, que isso ajude a gente a entender o porquê, certo? Eu espero que a gente possa ter, né? Espero que tenha ficado mais claro do que confuso. E que Deus nos ajude a ser uma igreja que sabe de onde vem e para onde está indo. Que tem identidade, que valorize o que Deus fez na história. Né? Que não queramos inventar a pólvora, mas continuar de onde parou. Continuar aproveitando aquilo que Deus já fez, sendo humildes, né, nesse sentido. E avançar. Né? Tendo unidade, não perdendo tempo em debates de coisas já resolvidas, perdendo energia, porque já são coisas que são comuns, cremos, e seguir avante, né? E que Deus avive a sua obra, e que a reforma, em certo sentido, continue, né? Mas não no sentido de renovar tudo, como o pessoal entende, igreja reformada sempre se reformando, o pessoal entende assim, começar tudo de novo do zero, ignorar tudo que foi feito. Se tem alguma coisa errada lá, é claro que tem que ser revisto, né? Mas não é bem assim. Né? Tem coisas bem estabelecidas pela graça de Deus, né? E que o nosso papel, na verdade, é conhecer, né? E construir em cima desse fundamento já posto, porque é fiel e é bíblico. Irmãos, dúvidas, perguntas, participações? Sei que foi muita coisa, né? É muito amplo, né? Foi um passeio longo aí na história. Mas... Sim, presbítero, pode falar. Porque quando eu comecei a lidar com a reforma, ela começa de uma forma amiga.
retirarmos de nós o resquício de coisas que nós achamos, mas que não está lá. E isso tem que produzir unidade, literalmente. Com amor, com perseverança, ouvindo as pessoas preparadas sobre o Senhor para nos trazer esses informes, todas essas informações, ela tem que ser trabalhada dentro de cada um de nós. Porque senão vai haver uma falsa comunhão, uma falsa unidade. Então, todos nós temos que quebrar paradigmas diante das doutrinas. E é fato que, dentro do nosso presbitério, você percebe, né, a eficácia das doutrinas. Se você chegar na igreja de Camaçari, a pregação é semelhante. Se você chegar na igreja de Cachoeira, a pregação é semelhante. Se você chegar aqui em Piaçaba, a pregação é semelhante. Porém, eu tive a experiência de estar ali em Aracaju e ir numa igreja dita presbiteriana, e que as coisas estavam fora do controle contra esse aspecto. Então, nós temos que ter realmente, a começar por nós, né, de nos sujeitarmos a ela, porque o pastor falou muito bem, porque vai caber a cada um, nós temos ainda os batistas, os congregacionais, então, cada um vai ver, né, se vai suportar, porque a doutrina ela tem que ser suportada em determinados momentos. Assim, não, o pastor não está correto e aquilo que você pensa não tem nada a ver. E que você tem que abrir mão do seu pensamento, dos seus achismos, da sua construção. Claro que isso tem lugar, né? A experiência é válida, porém, acima de tudo, está a palavra de Deus. E a palavra de Deus está literalmente trabalhada, conduzida ao longo dos séculos, através da doutrina, através da reforma protestante. Diga lá, meu irmão Raimundo, fala lá. Graça e paz. Graça e paz, irmão. Irmão, a minha vida na igreja presbiteriana, eu vim me sentir fortalecido na igreja quando eu passei a participar da confissão de fé. E quanto à vida de Lutero, se eu for parar aqui, falar, e tem muita coisa, porque eu sei que a igreja, a primeira igreja católica, apostólica, era a igreja nossa, é a igreja de Cristo. Após a igreja de Cristo, nós era homens perseguidos, perseguiam a gente direto. Constantino, na sabedoria, tirou a gente para seguir ele, e muitos crentes seguiram Constantino. E seguiu da maneira que veio a corrupção, a mentira, tirar os crentes de ser crente. Aí veio a doutrina dizendo que os padres, eles davam a ceia só o pão, o vinho ele bebia. E nós, a nossa confissão e a nossa ceia é feita com o vinho e o pão para nós, porque a nossa igreja é a igreja do presbitério. E nossa força na nossa igreja foi escolhido, como o senhor falou de Paulo, o diácono e o presbítero. São os homens que comandavam a igreja de Cristo. E daí que veio a reforma, quando chegou Lutero, desculpe se eu estou tirando o tempo, quando a vinda, naquela reforma eu vou passando por cima, de Leão X, ele devia muito, ele estava desesperado. Então começou a fazer fantasias, indulgências, para colher dinheiro para pagar o débito dele. Foi quando veio a reforma, um monge escolhido por Deus, chamado Calvino Lutero, um monge agostiniano, e esse monge,
e entrou de cara com as 95 teses na igreja de Crato, pegou lá na porta para todo mundo ver que eles estavam mentindo. Eles estavam mentindo, que aquilo ali não era aquilo, que Deus não precisava de ser comprado. Um Pai Nosso tinha que pagar, uma Ave Maria tinha que pagar, uma Salve Rainha tinha que pagar. Tudo que se fazia na igreja, um batizado tinha que pagar. E Lutero foi contra essas teses, as indulgências. Ele foi contra. E aí começou a guerra. Aí, quando veio a reforma, a questão, como o senhor falou aí, que ele ficou à frente daqueles homens para confirmar as teses dele, os livros que ele estava escrevendo. Então, é mais longe, é mais coisas. Deus dá isso a gente. Deus dá isso de presente a gente. A reforma é o caminho, foi o caminho da gente. E a confissão de fé foi o caminho da gente. Essa pergunta que eu ia fazer ao senhor é, no dia da confissão de fé, que tinha cardeal, bispo, esse povo todo, eles confirmaram a confissão de fé. E Calvino e Lutero, daí ele saiu como vencedor dessa primeira guerra, que ele já ensinava a ele e a esposa dele. Que é mais coisa, que Deus abençoe o senhor com essa leitura, pastor. Que é boa, é gostosa para a gente que está estudando e vendo o que é que Deus faz na nossa vida. Eu acredito na confissão de fé. Amém. Irmãos, então é a nossa história, né? Porém, de fato, parece ser uma história relativamente desconhecida nesses pormenores, né, que nós falamos aqui, e há uma incompreensão, né, sobre o que é ser reformado, porque há uma incompreensão histórica. Né? Então, a minha ideia, eu sei que tomou bastante tempo aí, já vai dar 11h40, então eu vou concluir. A minha ideia é que a gente tente... Vocês vejam que tem muita coisa para explorar, para aprofundar, mas que é importante entendermos de fato o que é ser um protestante, um reformado, né? e que para não sermos enganados ou até mesmo não aproveitarmos a oportunidade, como nosso irmão Diácono Raimundo falou. Né? Então, nós temos uma oportunidade de dar seguimento a essa história como povo de Deus. Né? Mas nós podemos jogar tudo fora por causa de orgulho, né, como o prefeito Romeu falou. Então, nós precisamos sentar, voltar, observar, tentar entender o porquê, antes de, não gosto, não é assim. Muitas vezes a pessoa não precisa realmente dar uma oportunidade, conhecer, né, essas verdades, experimentá-las também. E muitas vezes barreiras são colocadas por conta de outras visões e perspectivas. Né? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, concluindo aqui nossa palestra. Senhor, muito obrigado por esse dia teu, por esse momento de aprendizado. Sabemos que há muito a explorar, muitas verdades, muito conteúdo, muitos materiais bons à disposição para a pesquisa, o estudo histórico. Mas eu espero, ó Pai, que o Senhor use aquilo que foi dito aqui e que possamos entender, ó Deus, a importância do retorno à Bíblia, de retirar as tradições não bíblicas, mas que foi produzida uma tradição de confissões de fé bíblicas e que podemos usar de modo sábio, e que aquilo que cremos é tão somente a expressão daquilo que cremos. Que venhamos pregar o verdadeiro evangelho, ó Deus. Abençoa todo esse dia a nossa comunhão, nos une em torno da verdade, da doutrina, de uma confissão sadia, e que o Senhor fortaleça a tua igreja, ó Deus, nessa terra. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós vamos ter aqui um almoço comunitário, né? A gente chama Junta Panela, então quem quiser participar, quem trouxe, ou até mesmo quem não trouxe, eu creio que dá, se for possível. Quem não veio preparado porque não sabia, mas quer ficar, eu creio que é possível sim, a gente organiza ali direitinho e vamos ter aqui no salão anexo, né, um momento de confraternização, um almoço comunitário, ok? Quem não quiser ficar também, tranquilo, fique à vontade, mas se quiser, fique mesmo, não tem problema. E à noite, 18 horas, o culto público, e depois também temos uma comunhão, um chazinho, um cafezinho. Quem quiser ficar e permanecer também é nosso convidado. Ok, Deus abençoe, vamos em paz e vamos manter a comunhão, então. Amém.